Olá, eu sou Marcele Xavier. Eu sou uma mulher de cabelos pretos, tô com um batom roxo, um piercing no nariz, eu tô com uma blusa branca de gola alta, tenho olhos pretos também, tenho um fundo vermelho aqui atrás de mim, com dois quadros e duas plantas. Tô aqui com a Vera e com a Asa. Vera. O meu nome é Vera, eu sou uma mulher branca de 56 anos, cabelos brancos, Chanel, rodeada aqui de livros. Estou usando uma camisa regata, cor terra, e tô um batom terra também, para combinar. É isso. Olá, eu sou a Asa, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu estou de blusa branca, tenho olhos verdes, meu cabelo é de dread, na altura dos ombros, castanho escuro, e no meu fundo tem uma parede com os quadros e uma planta. Bom, gente, estou super feliz da gente estar aqui para ter essa conversa. Quando recebi esse convite, né, de falar no Festival Manorama, a Miki, que me fez esse convite, ela trouxe muito esse convite como, é legal ser um papo com pessoas que têm perspectivas diferentes. E aí a gente foi pensando, né, e a gente chegou no nome da Asa, da Vera, que vão trazer perspectivas, nós três vamos trazer perspectivas bem distintas, e eu acredito que bem complementares, para olhar para essa questão, que para mim é uma das questões que eu mais pesquiso na minha vida, tenho mais interesse na minha vida, que é como que a gente constrói relações potentes no fim do dia. E por que a gente não está construindo, né? Então, para mim, eu sou fundadora do Instituto Amuta e nasce de uma dor pessoal esse instituto, que é por que as relações que eu tô não são, né, não têm a qualidade que poderiam ter. E ao mesmo tempo eu já tinha me envolvido em relações, de maneira geral, relações amorosas ou não, que tinham esse lugar de potência. Então foi aí, eu pensei nessa conversa para a gente trazer essa perspectiva mais ampliada, esse olhar mais ampliado de quando a gente olha para as relações. E aí, só trazendo um pouco de contexto antes de passar aí para vocês, uma coisa que eu acho que para mim é muito, muito importante quando eu falo de relações, eu também falo muito de interdependência. E eu percebo que muitas vezes a gente trata as questões que a gente vive, por exemplo, essa dor de não conseguir nutrir e construir relações, a gente transforma isso como se fosse uma questão individual. Mas o indivíduo ele está dentro de uma cultura, né? E dentro dessa cultura, essa cultura vai de alguma forma influenciar muito na forma como a gente vai se relacionar. E a cultura que a gente está inserida é uma cultura patriarcal, né? Então, o que essa cultura patriarcal traz para dentro das nossas relações? Como que isso influencia as relações que a gente está construindo? Então, para mim, eu queria passar um pouco por isso, assim, essa é a ideia um pouco dessa conversa. Então, vou primeiro passar para a Asa se apresentar e também trazer um pouquinho, né, para ela, por que você traz, tá aqui, por que é importante para você olhar para essas questões também, né? Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agradecer o convite, é sempre muito bom poder estar, né, falando com muitas pessoas, com diferentes perspectivas, eu acho que isso é sempre muito positivo. Eu sou a Zingeli, eu sou professora, sou pesquisadora, sou doutora em literaturas africanas, sou pós-doutora em filosofias africanas e coordeno dois núcleos de pesquisas que, na verdade, focam na minha pesquisa maior, que é pensar caminhos de humanidade solar para a população negra, sobretudo, né, pensando as nossas responsabilidades aqui no Brasil enquanto afrodiaspóricos. Então, quando eu vou pensar o amor, quando eu vou pensar a comunidade, quando eu vou pensar a própria interdependência, eu logo penso na filosofia Bakongo, a filosofia Ubuntu, as filosofias Bantus, que vão entender esse processo de energia vital que há em tudo, né? Se alinha bastante, inclusive, com os vieses filosóficos dos povos originários da América, e basicamente é essa compreensão de que eu sou porque nós somos, ou seja, a minha humanidade ela se estabelece no momento em que eu entendo e reconheço também a sua e promovo a sua, e isso de alguma forma dialoga com essa interconectividade, né, Marcelo? E para terminar, quando a gente vai ver, né, a desumanização
que sofre a população negra, e a gente dá a isso, a esse fenômeno, o nome de Maafa, ou seja, essa desgraça coletiva que abate sobre esses indivíduos, esses corpos, essas populações, né? Porque estamos falando de pluripovos continentais e pluripovos da diáspora, inclusive a diáspora afro-portuguesa. Então, quando a gente vai olhar a Maafa, esse estado das coisas, o amor, não como uma perspectiva romântica, como uma perspectiva de complementariedade com o outro, mas o amor, a crença no brilho do próprio sol, a não negociabilidade da nossa humanidade, foi um dos fatores de resistência, permanência e continuidade à desumanização da escravidão, ao pós-escravidão e ao genocídio declarado que a gente tem hoje, né? E você, Vera? Pode ir lá. Bom, para mim é muito importante ouvir a Asa, é muito interessante que para a psicanálise não existe o sujeito sem o outro, a gente se funda no laço com o outro. Essa ideia de isolamento é uma fantasia, essa ideia de indivíduo, né, é muito dentro de um historicamente do capitalismo, do sujeito que se vira sozinho, que ele é indivíduo. Então o indivíduo é não dividido e nós somos internamente divididos, porque na nossa relação com o outro, o que se estabelece é que o outro está sempre dentro de nós de alguma forma. Então não tem essa possibilidade de viver aí sem esse outro. E essa ideia do sujeito SA, né, como diz o Safato, quer dizer, que você poderia ser a empresa de si mesmo, que é uma coisa muito perigosa, e as relações acabam se estabelecendo muito de uma ideia utilitária, muito comercial, muito pouco ligada aos afetos e a possibilidade de ter trocas significativas que nos humanizam. Então, ouvir a Asa repercute para mim dentro de uma perspectiva psicanalítica. Digo que a gente eu vou usar uma expressão do Schopenhauer, que é um pajé que escreveu aí A Queda do Céu, junto com um antropólogo, no qual ele vai falar que a gente é muito engenhoso, que os brancos são muito engenhosos, mas muito pouco sábios, e isso é verdade, né? Na verdade, as culturas indígenas, as culturas que nos antecedem, elas são muito mais visionárias, porque elas têm uma ideia de preservar o futuro, e preservar o futuro é preservar as relações da gente entre nós, as relações que são sempre amorosas, também implicam em ódio, mas são amorosas, e preservar as relações da gente com o ambiente. Então, acho muito importante pensar nessa perspectiva maior, né? Muito legal. Nesse sentido, Vera, só você falando do Schopenhauer, eu me lembrei do Ailton Krenak, uma frase que ele fala, e é muito poderosa. Ele diz que é preciso respeitar a humanidade que há em tudo, né? E aí quebra um pouco com o paradigma ocidental de que entende um modelo único do que é ser humano e estabelece esse modelo como um modelo imposto a todos os outros pluriversos de humanidade, né? E que, de alguma forma, com o seu instinto capitalista de dominação, vai retirar a humanidade da montanha, vai tirar a humanidade do rio, né? Vai deixar o rio em coma, vai tirar a humanidade da floresta e vai tirar a humanidade do universo como um todo, né? Porque a corrida espacial tá aí para isso, né? Ai, nem fale de corrida espacial. Bom, trazendo uma perspectiva, assim, ouvindo vocês, uma coisa que eu acho bem interessante, assim, que eu tenho lido muito sobre, que conectando um pouco com a Vera, né, da psicanálise, é que muitas vezes a gente acha que essas dores que a gente está vivendo, a gente precisa viver elas sozinhas, né? E aí, conectando um pouco com como esses povos ancestrais viviam as dores em comunidade, a gente consegue ressignificar e começa, então, eu percebo que tem esse lugar onde, quando eu percebo que essa dor que a gente vive, ela não é só nossa, ela é uma dor coletivizada, a gente consegue, né, viver ela com outras pessoas, em ambientes onde a gente tem escuta, onde a gente tem apoio, onde a gente tem aceitação do próprio sofrimento, né, e isso faz de alguma forma com que a gente consiga ir transformando também socialmente, né, então eu vejo que tem muito esse espaço, e vocês já trouxeram algumas coisas que eu acho que é legal a gente começar a conectar também, de, beleza, essa cultura que a gente vive, né, essa cultura que é o capitalismo, né, essa cultura que está, então, dentro dessa lógica do capitalismo, dessa cultura patriarcal, eu acho que tem uma coisa muito forte, assim,
que vocês acham que vão trazer bastante também, é de como a gente está o tempo todo vendo o outro como alguém que não tem autonomia. Então a gente está o tempo todo querendo corrigir, consertar, direcionar e alienar o outro, e isso é completamente o esvaziamento do amor, né? Então a gente vive um paradoxo muito louco, porque a gente entra numa relação, qualquer que seja, né, de pai para filho, de gerente para dentro de empresa, qualquer lugar que seja, mas a gente quer o quê? A gente quer que o outro seja feliz e a gente quer que o outro se desenvolva. E a gente cria um paradoxo, porque nessa tentativa, às vezes, que o outro seja feliz, que o outro se desenvolva, a gente quer que ele seja feliz dentro dos nossos parâmetros, né? E que ele se desenvolva dentro dos nossos parâmetros. Então, a gente impede a própria possibilidade do outro se desenvolver e ser feliz. Então, eu vejo que, falando um pouco dessa cultura nossa, assim, eu vejo que essa falta de autonomia, para mim, já é uma coisa que eu vejo muito forte, que vem desse contexto que a gente está, e que, para mim, contraria o que eu acredito que é amor, assim. Aí só uma coisa que eu gosto muito da definição de amor do Humberto Maturana, né, de que amar é ver o outro como um legítimo outro na convivência. Quando a gente não tem essa legitimação do outro, aí não tem mais amor. Então, eu vejo que, para mim, esse já é o primeiro paradoxo do que a gente vive, assim, nas relações, e a gente vive o tempo todo, assim, eu vivo isso o tempo todo. Então, depois que eu comecei a encontrar esse caminho, assim, eu comecei a tentar, né, abrir algumas brechas para respeitar o outro como um legítimo outro, e não é nem um pouco fácil, porque a gente está o tempo todo dizendo, faça isso, faça aquilo, seja como eu acho que você deveria ser. Queria ouvir um pouquinho também da perspectiva de vocês sobre isso, como que vocês veem esse contexto aí. Passar para a Vera primeiro, aí depois a Asa vai. Eu vou problematizar um pouco a questão aqui, porque a própria ideia de que o outro seja feliz é uma ingerência. Porque eu não sei o que o outro quer. E a felicidade também não está à disposição, né? A felicidade, ela é episódica. A felicidade é aquele momentinho que você curtiu, mas não tem o feliz. Para a psicanálise não tem o sujeito feliz. Porque a gente já nasce sabendo que vai morrer, sabendo que vai perder as nossas coisas, né? Que a gente já nasce com essa espada sobre a cabeça, e a gente tem momentos muito felizes, sim, mas não é exatamente uma conquista, um lugar. Então, às vezes você, por exemplo, com os filhos a gente vê muito isso, que hoje em dia a gente tem muito mais liberdade para falar, meu filho não precisa ser engenheiro, não precisa ser médico, ele pode ser o que ele quiser, eu só quero que ele seja feliz. É uma tirania, porque na verdade a felicidade ela não está disponível, né? O cara pode levar uma vida que faz todo sentido e não necessariamente se sentir feliz, né? Quantas vezes a gente se sente realmente feliz? São momentos muito bacanas que existem, que a gente tem que preservar, mas que geralmente a gente nem reconhece que foram os melhores momentos. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com porque você trouxe esse significante feliz, né, Marcelo, que eu acho super importante a gente problematizar ele, porque às vezes a pessoa faz uma escolha por uma coisa mais dura, mais difícil na vida dela, que não necessariamente traz felicidade, mas que tem significado para ela, que ela faz aquela escolha, né? Se você for agora para o Afeganistão e tentar salvar uma vida lá, você não vai ficar feliz, não vai ser nada fácil, não vai ser nada agradável, mas isso pode ter um sentido para você. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes as pessoas fazem escolhas que não vão deixar necessariamente elas felizes, mas que têm significado. Eu acho que o amor passa por isso, aceitar nessa radicalidade. Você traz aí uma expressão disso, aceitar a alteridade absoluta, né? Bom, viver em si é uma experiência radical, né? Então isso não pode ser ignorado. A própria lucidez de viver um presente com presença diante das alienações desse existir contemporâneo já é uma experiência por si só radical. E, de alguma forma, também uma experiência de auto-amor, quem sabe. Mas eu acho importante dizer que eu me alinho, assim, eu sou uma mulher de candomblé, então me alinho às éticas africanas e também, enquanto pesquisadora, eu me alinho à filosofia Bakongo, que entende que todo mundo, todo ser humano é um sol vivo, né? E aí esse sol vivo na sua integralidade. Então, para mim, as relações humanas, elas têm uma relação muito direta com a qualidade da subida da montanha da sua vida. Como é que você sobe a montanha do seu próprio existir, né? Porque existir é uma montanha.
e como é que está a qualidade dessa montanha, como é que está a qualidade do brilho do seu sol na subida dessa montanha, como é que está a qualidade daqueles sóis, aquela constelação solar que sobe a montanha da sua vida com você. E isso assim me ajuda a entender uma série de teias de relações assim. E eu falo muito com os meus alunos, né, nas aulas sobre amor enquanto atos políticos e poéticos, que muito dos nossos problemas de maus relacionamentos, ele se refere a gente não analisar como anda essa construção, porque às vezes você está querendo subir a montanha da sua vida com o fulano, mas fulano não está afim, né? Ou você está subindo, está descendo, um está numa montanha, outro está na outra. Às vezes a gente insiste, né, em ter na nossa montanha sóis que, na verdade, estão sendo apagados por estar ali, e o nosso grande problema é a nossa falta de lucidez ao lidar com a liberdade do outro, porque responsabilidade e liberdade andam juntos. Então, às vezes, a gente fica, né, desestabilizado, furioso, né, com outras questões energéticas até na gente, simplesmente porque a gente não aceita a liberdade que o outro tem de não querer estar na mesma montanha da vida que você. Então, e isso às vezes somos nós esse outro, entendeu? Nada é fixo. Então, na verdade, eu falo isso para as pessoas que acompanham o meu trabalho, né? O entendimento de uma família, né? Família não tem a ver com gênero, tem a ver com potência solar, né? Aqueles que matrigestam a potência solar da sua vida, né? E não necessariamente eles são consanguíneos, né? Quantas pessoas matrigestaram o nosso Sol necessariamente para que a gente esteja aqui plenos e radiantes. Então, essa ética, né, filosófica de origem banto, e que tem muito reflexo aqui na experiência negra no Brasil, essa ética ela me traz outros valores para compreender as teias de relações humanas, por exemplo. Nossa, eu sou muito apaixonada com esse conceito da subida da montanha, que eu inclusive aprendi com você, Asa, que eu acho, assim, genial. Inclusive, eu tô lendo um livro que chama A Tirania do Mérito, e é um livro bem interessante para analisar a meritocracia, e eu fiz até um link um pouco com o que você traz da subida da montanha. Eu li também o livro do Espírito da Intimidade, né, que apresenta esse conceito da Sobofusomé. E como que, de alguma forma, quando a gente entende que a gente não está subindo a montanha sozinho, né? Então, assim, por mais que o capitalismo, o liberalismo, a meritocracia tenta nos dizer que a gente vai subir a montanha e tem um lugar ali no topo da montanha para você, e você chegou lá porque você mereceu, né? Você chegou lá porque você teve pessoas subindo a montanha com você, né? E aí, até conectando... Essa lógica é muito importante, desculpa te cortar, mas eu acho muito importante pontuar que essa lógica pretos no topo, ela é simplesmente uma reprodução do mesmo e que mantém, mais uma vez, a desumanização, né? Então, toda vez que tiver que haver um topo, é mais do mesmo do sistema ocidental se concretizando, né? E eu acho que a meritocracia que você está trazendo nessa obra, ela se relaciona com isso. Né? O que é ser meritocrático? É estar no topo em que sempre vai haver uma base. Não há topo sem base. E aí a lógica você está disposto a manter essa construção hierárquica de existir, que de alguma forma desumaniza você mesmo e as pessoas ao seu redor, ou há talvez uma proposta, uma intenção, uma vontade de querer romper com a lógica ocidental, de querer quebrar o trono do Ocidente e construir estruturas sociais e relacionais que sejam mais horizontalizadas, que sejam mais circulares, né, que respeitem muito mais a energia vital que rege o universo. Isso é muito interessante, assim. Não, isso é maravilhosa. Eu sempre aprendo muito eu aprendi isso muito com você também, né? Quando você até trouxe falando, eu não quero sentar do lado do Senhor do Ocidente, eu quero que o Senhor do Ocidente caia. E aí, essa obra do Tirania do Mérito, ela traz muito essa perspectiva de que a lógica como a gente está estruturado, ela esvazia a possibilidade de solidariedade, porque por mais que a gente esteja contestando a possibilidade a gente contesta que de fato não é justo, beleza, mas assim, não é que só não é justo, é mais profundo do que isso, né? A gente vive num sistema que ele desconvida a possibilidade de solidariedade, né, por si só, assim.
E aí a gente entra no narcisismo, né? E aí eu acho que até o título da ideia foi: a gente vive na sociedade do eu, né? A gente está muito investido no eu, a gente está muito investido na gente mesmo. E aí, quando a gente entra em contato com um outro, aí entra uma série de dificuldades, né? Assim, porque se eu nem percebo, e aí até você falou de responsabilidade, Asa, conectando com isso, eu estava me conectando com uma obra do Maturana, revendo algumas coisas, até para me preparar um pouco para essa conversa. Eu sou, tipo, muito maturanística, assim, eu sou muito fã dele. E ele traz muito essa ideia de que responsabilidade só existe quando eu percebo interdependência. Então, a própria lógica epistemológica do ser humano, que é uma visão extremamente linear, né, do ser humano ocidental, né, dentro dessa perspectiva nossa, que a gente está inserida, é tão linear que eu não me percebo como parte do todo. Quando eu não me percebo como parte do todo, eu não consigo ter responsabilidade. Quando eu não tenho responsabilidade, eu estou o tempo todo, de alguma forma, não afetando e não querendo ser afetado pelo outro. Até também vou passar para a Vera, que eu lembrei eu te ouvi outro dia, Vera, falando num podcast, como a gente está evitando ser afetado. A gente tem muito medo, né? A gente está começando a sentir medo do afeto. Então, como se fosse possível, será, entrar numa bolha onde eu subo no topo sozinha e eu não preciso me afetar e ser afetado. E aí a gente toma remédio e aí a gente não sente mais nada. Então, e aí Maturana fala muito, né, que para mudar uma cultura, a gente muda via emoção. A gente acha que a gente muda via razão, mas as transformações culturais, elas acontecem quando a gente muda esse emocionar-se, né? E aí, enfim, queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Vou passar já aí a bola para a Vera falar um pouquinho também, que eu sei que tem muito para falar sobre isso aí. Então, Marcela, você toca num assunto super interessante. Assim, o eu, ele se funda no outro. Não tem como constituir um eu que não seja a partir dessas relações dos cuidadores no início, né? Agora, a gente não é só esse eu, a gente tem outras coisas, a gente tem o inconsciente, a gente tem toda uma estranheza própria, né? Você tem toda a razão, a nossa cultura é uma cultura que, ao invés de estabelecer aí um reconhecimento de que tem o eu, mas tem outras coisas que me compõem, ela supervaloriza o eu, e o eu é uma imagem. A gente tem uma autoimagem. Eu sou boa, eu sou bacana. Eu sou inteligente, entendeu? Aí, de repente, tem alguém que fala, não, você não é tudo isso. Você fala, opa, como assim? Já estou me estranhando, né? Então, a gente fica defendendo uma imagem, como toda imagem ela é fake, porque ela é parada, ela é biplana, né? Ela tem uma coisa redondinha, assim, e a gente é uma metamorfose ambulante. Então, a gente vai, sonha e aparecem essas outras partes minhas que me assustam e que eu não reconheço como tal. Então, quanto mais a gente infla o eu, mais a gente esquece que tem outros lados nossos que nos escapam, e a nossa sociedade, ao invés de abarcar esses outros lados, como outras culturas e outras épocas, ela vai tentando fortalecer a imagem, né? E nisso a gente perde tudo e finge que a gente é indivíduo e finge que a gente não precisa do outro e vai se comprometendo cada vez mais nesse lugar. E aí depois você fala do afeto. Bom, exatamente isso que está acontecendo. As pessoas não querem mais sofrer, como se sofrer fosse irradicável, então elas também não conseguem mais sentir prazer, porque existe uma relação entre o sofrimento e a felicidade, digamos assim, que é a relação entre o silêncio e a música. Não tem música sem silêncio, não tem silêncio sem música. A gente não consegue, a gente precisa dessa nuance, né, para poder reconhecer a música, senão a gente perde a música, né? E o afeto conversa diretamente com a questão do eu, porque nessa fundação do eu é a partir dos afetos, da relação com o outro, que tem que ser afetiva. E a gente vive agora numa cultura que diz, olha, dos afetos, aí desse buffet de afetos, eu só quero uma coisa, eu só quero alegria, eu não quero tristeza. Tira a tristeza. Só que tirar a tristeza é que nem tirar o silêncio na música. Você só consegue ouvir a música porque existem os momentos de silêncio. Você só consegue sentir, puxa, eu estou feliz hoje, porque ontem talvez você não tivesse tanto, né? Porque talvez amanhã você não esteja tanto. Então, é a nuance que faz o afeto funcionar, esse que se persegue tanto, que é o da felicidade, por exemplo. Né? Então, não dá. Se você tirar os afetos, você tira todos, eles vão juntos e a vida fica absolutamente depressiva, né? Sem sentido, sem gosto, sem prazer. É interessante, porque nesse sentido faz parte da construção, o ethos civilizatório ocidental ser esse eu que é dominador,
que domina a própria vida, que domina as relações com o outro, que domina a relação com a natureza, enfim, tem essa construção aí que perpassa essas relações. Mas eu acho que, de alguma forma, e a Vera acho que pode até desdobrar também sobre isso, o impacto das relações numa juventude, numa geração que vem pós redes sociais. Porque o que eu sinto assim, muito com os meus alunos é que a realidade se tornou muito editável. Né? E aí começa a ter uma crença naquelas narrativas de 15 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto que seja, como se fossem verdades absolutas. E quando eu olho o século XX, de maneira geral, mas sobretudo o século XXI, né, esse primeiro quarto que estamos vivendo, e que já é hiperconectado, ultra globalizado, né, já está aí nesse nível, eu vejo que existem 3 doenças básicas, né, males psíquicos, não doenças, mas males psíquicos, né, que são, sobretudo, o narcisismo, a ansiedade e a depressão. E são 3 males que vêm diretamente dessa realidade instagramável. Né? O Instagram ele ativa gatilhos do narcisismo. Né? As relações que se dão no Twitter, no Facebook, né? Eles ativam gatilho na gente porque acabamos comprando uma realidade instagramável. E essa realidade instagramável, ela está também à mercê da narrativa da própria empresa que instagrama, né? Que pode decidir se aquele vídeo vai ou não vai viralizar, se aquela narrativa é ou não é instagramável. E aí, de alguma forma, viver sob a lente de um celular acaba nos tirando mais uma vez desse presente com presença. E aí eu acho que isso complica muito as relações humanas para essa geração que veio, né, depois da minha, principalmente, assim, de uma geração que acha que a busca da felicidade se encontra no Google, tá entendendo? Então, tem um impacto aí também nas novas e futuras, né? Porque ainda vão vir muitas elaborações sobre o que é ser feliz, o que é ter relações, o que é ter amor por alguém, amor pela própria vida, né? Como ter autoamor, como ter amor pela vida numa realidade em que as narrativas são condensadas, são repensadas e são editadas, né? Então, eu não sei, acho que a Vera vai poder falar isso melhor do que eu até. Nossa, você falou super bem, Asa, mas eu acho que, assim, pegando o gancho aí na tua conversa, a gente já tem pesquisas que mostram que desde 2012, acabou de sair essa pesquisa, com a invenção do smartphone, né, as crianças começaram a ter mais, grandemente, tá, mais depressões, mais automutilações e mais suicídios. Então, tem algo aí de uma ferramenta nova que é maravilhosa, que pode ser usada, por exemplo, para a gente estar se encontrando aqui, ter essa conversa super legal, mas é muito potente, que a gente tem que aprender a usar, e que ela tem um efeito direto sobre o laço social e os laços amorosos, né? E que a gente tem que tentar aproveitá-la da melhor maneira possível, porque afeta, né? Como é que ficam as relações amorosas quando você escolhe uma pessoa pela imagem no Tinder? Eu não tenho nada contra esses aplicativos, não é uma questão moralista, não é isso, mas isso nos afeta, isso muda a nossa forma de ver o outro, isso a gente vai ter que administrar, porque nós somos a primeira geração da virada, a geração que vai se haver com a revolução virtual. Né? Então, eu, por exemplo, com 56 anos, eu tenho memória de antes da virtualidade. As crianças que estão nascendo, né, de alguns anos para cá, não têm. A vida delas já é isso. Então, nós precisamos, sim, repensar as nossas relações sociais a partir do impacto dessa imagem, porque a gente vende uma imagem, compra uma imagem, e nós somos muito mais do que a imagem. Nós somos uma ebulição, né, de afetos, de contradições, de incoerências, de ciúmes, de invejas, de tudo. A gente é feito de tudo isso, entendeu? E a gente, na imagem, não. Na imagem é todo mundo lindão. Então, isso tem um afeto nas relações amorosas e todas as nossas relações, e a gente vai ter que botar isso na conta daqui para frente. O que a gente faz com isso?
Eu acho que tem um link que eu faço também. Eu falo muito que, para mim, das minhas pesquisas todas sobre amor, sobre relações, assim, eu falo que uma das coisas principais que eu encontrei foi que relações onde há uma certa interdependência, né, que não é uma superdependência, nem uma super independência, que são relações adultas, né, é bom que elas tenham um equilíbrio entre autonomia e intimidade. E aí eu vejo que isso bate de frente com a intimidade, porque como é que a gente se torna íntimo de uma imagem, né? E aí essa imagem, ela é tanto... e assim, para mim, particularmente, essa pandemia, eu não tenho a menor paciência de me conectar com as pessoas fazendo Zoom, gente. Tipo assim, eu não tô muito conectada com a minha comunidade, a minha rede, porque assim, vamos fazer festa no Zoom. Não me chama, tô fora. Porque e aí, assim, vai desde isso até, né, como que a gente tá o tempo todo projetando uma imagem. E aí, nessa projeção dessa imagem, não tem intimidade. Como é que a gente cria intimidade se a gente tá muito acostumado a mostrar só o nosso eu superficial, né? Sem fragilidade, sem vulnerabilidade, como é que constrói intimidade? Então, e aí entra, né, potencializa uma coisa que já era lá das relações líquidas, potencializa muito nesse contexto que a gente tá, né, de estar muito no virtual, né? E aí, o que é o ser real dentro desse virtual? Enfim, acho que essa é uma discussão que dá muito pano para manga. E aí, para mim, assim, bate muito nesse lugar da intimidade, assim, que eu vejo que tá muito difícil a gente construir relações íntimas. E aí a gente tem todo um discurso de vamos ser vulneráveis, vamos expor nossas fragilidades, mas, ao mesmo tempo, a gente então, viver essa contradição, né, de ao mesmo tempo ter todo um discurso, uma retórica de que a gente precisa ser vulnerável, de que a gente precisa ser frágil. E aí, ao mesmo lado, a gente está aqui um outro lugar em que se você comete uma pequena falha, você é cancelado, né, a gente tem isso, a internet cai em cima, e aí você tá o tempo todo pisando em ovos, e como é que você pode ser você nesse contexto, né? Também fiquei pensando sobre isso. O que vocês pensam aí? Bom, eu acho que tem que haver uma separação sobre cultura de cancelamento e vulnerabilidade. Mostrar-se vulnerável também pode ser uma performance lucrativa, né? Então, isso é uma coisa. E aí eu vou dizer o que eu faço na minha vida, né? Porque o máximo que eu posso dizer, eu costumo observar a ética da pessoa, a ética na palavra, o compromisso da pessoa. Você é aquilo que você diz ser, você pratica aquilo que você diz praticar. Então, é muito mais observar o comportamento ético, né, dentro daquela construção, performática ou não, para ir avaliar, enfim, se vale a pena me conectar com fulano, beltrano. Então, isso é uma coisa. O cancelamento é outra coisa. O cancelamento, ele acaba se desdobrando também em vários níveis. Primeiro, a histeria, que a internet promove. Então, às vezes, não é um cancelamento, mas é uma chamada de atenção a algum erro que não passa mais. Né? Algum ataque, algum comportamento homofóbico, algum comportamento racista, são erros que hoje em dia, 2021, século XXI, isso não passa mais. Então, tem aí algo que, não sei, expande, deixa mais agressivo nessa chamada de atenção, e, enfim, depois descamba para muitas coisas, isso é um desdobramento. Mas, de maneira geral, o cancelamento ele se dá porque o cancelado não atende às expectativas que foram criadas. E isso tem a ver, mais uma vez, com o compromisso ético da palavra, né? Então, por exemplo, vamos dizer, a pessoa constrói o seu discurso num discurso de família, e família não família brasileira, não, entendeu? Estou falando do interdependente, um discurso positivo, né? Um discurso bacana e tal, e aí, de repente, você descobre que essa pessoa bate nos filhos, entende? Aí, uma quebra de um acordo que você mesmo firmou na construção da sua imagem. Agora, a pessoa construiu uma imagem de cantora maravilhosa, você ama a música dela, e essa pessoa terminou um relacionamento com o fulano. Você gostava do fulano e você cancela essa pessoa. E esse cancelamento não faz sentido, porque o seu pacto com a pessoa é pela música da pessoa e não pela família da pessoa. Então, é muito mais observar a ética daquilo que você está comprando nas redes sociais, porque é sobre isso.
Tá entendendo? Adorei, Asa. Adorei. E, assim, eu, pessoalmente, eu não quero passar vexame nunca, né, gente? É muito constrangedor, né? Ficar naquele lugar do cringe, né? Ok, eu não quero passar. Mas a questão é que a gente passa, né? A gente toma cuidado. Eu acho curioso querer mostrar a vulnerabilidade. Eu não quero ficar mostrando minha vulnerabilidade. Mas ela existe, ela é que nem um isopor na água, ela sobe e aparece. Então, a questão é o que você faz quando aparece? Você pode falar, desculpa aí, assumo totalmente a responsabilidade pelo que apareceu, mas também poder rir de si mesmo, gente. Poder dar um pouco de risada de si mesmo. Falar, putz, não é? Sabe? Quer dizer, então, eu tava aqui, tô aqui gravando, mas tem um rapaz consertando aqui a minha cozinha, vai fazer um barulho, faz parte. A gente precisa esvaziar um pouco essa coisa narcísica, ser um pouco mais real. E acho que o cancelamento também, como você apresentou maravilhosamente, né, Asa, é um problema sério e que tem ficado aí como uma patrulha muito feia, que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ele revela mais uma violência e maus pactos de admiração pelo outro, idealização e fantasias, que o cancelamento acaba revelando quando as pessoas perseguem umas às outras, né? Vou caminhar aqui pro nosso final. Ouvindo a Vera, eu lembrei do Ame e de Vexame, do Roberto Freire. E pensando um pouco nas brechas do amor, assim, que a gente tem encontrado, assim. A gente falou algumas coisas, né? A gente falou de comunidade, a gente falou de interdependência, né? A gente falou de um pouco de aceitação, de congruência. E aí, sei lá, queria ouvir um pouquinho de vocês também, que brechas vocês têm encontrado. E aí, para mim, ouvindo vocês, me veio muito forte essa palavra, que é a congruência, que é uma palavra da abordagem centrada na pessoa, que eu vejo que eu tento buscar espaços onde eu posso ser congruente e onde eu consigo criar espaço para que as pessoas que convivem comigo também sejam congruentes, sejam elas mesmas e tenham esse espaço que eu vejo que é uma progressão, não é hoje sou eu mesma, ponto, acabou, mas é um espaço de progressiva congruência, assim. Eu vejo que quando eu estou nesses espaços, eu me sinto amada e eu sinto que esbanja amor, assim. Então, tentando resumir muito o que me veio aqui de abrir brechas para o amor. E aí, queria ouvir de vocês também. Eu só vou fazer um comentário e vou encerrar minha fala. Que lembrança maravilhosa dessa frase, porque talvez o grande problema na atualidade é que a gente não está bancando que amar é dar vexame. Não é contingente isso, é necessário. Você se expõe, você se vulnerabiliza. Marcelo, acho que você falou tudo agora. Olha, eu acho que há muitas coisas que vão parar no mundo do ridículo conforme o futuro vira presente, né? E aí alguns atos do amar, eles entram aí no mundo do ridículo do nosso existir, assim, do livro da nossa vida. Alguns atos amorosos, eles acabam entrando aí no mundo do ridículo, mas está tudo bem. Eu acho que a premissa é sempre não negociar a nossa humanidade. Então, independente de quem seja você, independente das suas construções, independente do seu lugar no mundo, você é o sol vivo e nasceu para brilhar. E a nossa humanidade, ela não tem recorte, não tem exceção, não tem porém, entende? Então é isso, né? Amar, né, é ter esse sol em plenitude, sem dúvida alguma. Ai, maravilhoso. Gente, obrigada, adorei o papo, aprendi um monte com vocês e muitas trocas e foi uma delícia. Quero só agradecer. Eu que agradeço. Obrigada, prazer em encontrá-las, viu? Muito bom. Prazerão. E aí,